que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome engrandecer, Teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Graça e paz, irmãos. Finalmente nós estamos com uma transmissão ao vivo, né? Para quem perceber, nós não fizemos uma divulgação muito intensa porque não tínhamos essa certeza, mas até aqui vem dando certo. Vamos ler então desse início de culto, início que foi dado com a primeira canção já, dizendo que o Senhor é grande. Então vamos dar seguimento com o Salmo 134. Salmo 134. É um salmo dirigido especialmente aos que estão na casa do Senhor no culto da noite. Vamos ficar de pé, irmãos? Para essa leitura na palavra do Senhor. Nos diz assim o texto: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Quem tem a versão semelhante à minha, pode ler comigo, vamos juntos? Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Oremos, irmãos. Pai querido, nós te louvamos por mais uma semana que findou e por esta que hoje está a se iniciar. Te agradecemos porque nos destes o pão de cada dia, o ar para respirar. Ó Deus, tu nos livraste de males que nem sequer percebemos que se aproximavam de nós. Nós cremos nisso. Muito obrigado por esse dia em que muitos de nós já pudemos estar na tua casa reunidos pela manhã, e agora outra oportunidade temos para estarmos aqui juntos como família, corpo de Cristo, adorando a ti na beleza de tua santidade. Estamos aqui também com os corações desejosos de recebermos mais uma porção da tua palavra que nos alimente, nos exorte, nos edifique, Senhor, e que através da transmissão também, ó Deus, muitos que não estão aqui sejam alcançados de tal maneira que sejam também fortalecidos na fé, na comunhão contigo, Pai. Toma totalmente a direção desse culto. Ó Deus, não permita que nenhum contratempo venha
atrapalhar o bom andamento desse ato de louvor e adoração ao teu nome, Pai. Nós te pedimos e assim, por tudo agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, pelo menos por enquanto. Nossos irmãos de louvor, que já fizeram um prelúdio, vão outra vez estar à frente, nos conduzindo em mais louvores a Deus. Então adore, se expresse, exalte ao Senhor com sua voz, com suas mãos, como você desejar. Não seja espectador, ouvinte, mas seja um participante ativo nesse momento de adoração e louvor. Graças a paz, irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé. Que possamos buscar, nesse momento de louvor, de intimidade, de adoração com o Senhor, um lugar secreto, junto com o Pai. Um lugar onde nós sentimos a nossa adoração chegando aos ouvidos, chegando ao coração do Pai. Nós sentimos o toque dele sobre nós, nos abraçando, nos acolhendo, nos abençoando nesse momento. Então, vamos clamar, vamos dizer o que nós sentimos por ele e vamos pedir por mais intimidade. Vamos pedir por mais momentos desses, momentos que podemos nos colocar diante dele sem medo, sem vergonha, da forma que estamos, porque nós cremos que ele nos recebe assim como estamos. Amém. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver.
mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés virei, pois a tua glória quero perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior, aleluia, Pai, que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servos, o teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servos, o teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Meus queridos, as canções que nós entoamos em louvor a Deus falaram de intimidade, né? Não apenas servo, mas amigo me tornei. Falaram também de uma profundidade no relacionamento com Deus, de um nível de relacionamento que vai além do superficial, além do contato formal. E nessa noite nós vamos meditar exatamente sobre a nossa intimidade com Deus. Não é que nós vamos avaliar a nossa intimidade com Deus, mas nós vamos avaliar o quanto precisamos resgatar essa intimidade. E é lógico que, consequentemente, vai ser necessário uma avaliação, mas o objetivo maior é cada um de nós olhar para si mesmo e para o seu relacionamento pessoal com Deus e pensar assim, até que ponto eu preciso de algum tipo de restauração no meu relacionamento com Deus. Nós vamos meditar nisso nesses próximos minutos. Então eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. 2 versículos apenas, versículos 13 e 14. Marcos 3, versículos 13 e 14. Todos acharam, amém? Então o texto nos diz assim: Depois subiu Jesus ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Versículo 15 ainda, queridos. E a exercer a autoridade de expelir demônios. E aí, queridos, depois dessas palavras iniciais, segue-se a lista desses 12. Que Jesus diz aqui que os designou para estarem com ele, para ensinar, para exercer autoridade, para expulsar demônios. Vamos orar, queridos? Vamos pedir a Deus que nos ajude, tanto na transmissão, quanto no recebimento de sua palavra. Feche os olhos comigo. Ó Pai, esse momento agora é dedicado à exposição da tua palavra. E nós pedimos a tua ajuda para este momento. Pedimos que o Senhor me ajude a transmitir aquilo que eu creio, que o Senhor gerou em meu coração para atender a necessidade de cada um que o Senhor já sabia que estaria ouvindo esta mensagem, Pai. E que o Senhor ajude também cada irmão no recebimento da mesma. Dá a cada um coração aberto, uma mente sensível, a Deus, para que a palavra tenha profunda penetração e faça uma obra grande em cada coração no qual ela for lançada nesta noite. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a palavra intimidade é uma palavra que pode gerar 2 tipos de mal-entendidos. Ela pode gerar o entendimento de um relacionamento leviano, em que às vezes intimidade é vista como um excesso de liberdade, e ela também pode gerar um sentido de intromissão, de invasão da privacidade. Mas eu quero colocar aqui intimidade como uma forma de relacionamento muito aproximada entre 2 pessoas, de muita liberdade, mas sem que essa liberdade tire o respeito que existe entre essas 2 pessoas. A intimidade como algo
que me torna próximo da pessoa com quem eu estou me relacionando intimamente, mas que esse relacionamento mantenha as fronteiras do respeito, da privacidade do outro, que mantenha o respeito apesar da informalidade que todo relacionamento íntimo entre duas pessoas, estou falando de um relacionamento íntimo a nível de amizade, de compartilhar, de dividir ideias, emoções, e a intimidade ela pode acontecer mesmo havendo muita informalidade entre as pessoas, mas havendo também o respeito devido entre elas. E não se pode avaliar, queridos, do ponto de vista particular, a intimidade entre outras pessoas que você está vendo perto de você. Por que não dá para avaliar? Porque talvez você tenha relacionamentos próximos com pessoas em que o estilo de relacionamento seu com essa pessoa é muito diferente do relacionamento entre outras duas pessoas que também tenham intimidade. Não é verdade? Para isso ficar bem claro, a gente pode olhar para o relacionamento entre pais e filhos. Existem relacionamentos em que pais e filhos se tratam por você. Você, pai, você deixa eu ir, papai, você me dá isso, me dá aquilo, pai. Há relacionamentos em que isso jamais acontece, que formalmente o filho diz, sim, Senhor, o Senhor permite, o Senhor quer que eu faça, ou a senhora, no caso da mãe. Então, a intimidade, queridos, ela não se reflete nas palavras usadas, nem sempre. Existem pessoas que se referem a seus pais como por você e que são extremamente respeitosas e dificilmente desrespeito, desobedece esse pai ou essa mãe a quem trata por você. E também, por outro lado, existe aquele filho que só fala Senhor, Senhora, sim, Senhor, por não, Senhora, e não respeita de fato, não obedece, não trata com o devido carinho. Então, intimidade não está nas palavras que se usa nesse relacionamento. Intimidade está no respeito que se apresenta um ao outro, na forma mais de se comportar do que de falar. Embora a fala, claro, pode expressar muito respeito ou desrespeito, mas intimidade é muito mais a nível das emoções, da atitude respeitosa e de consideração que um tem para com o outro, e isso está além da formalidade, né? Está no relacionamento prático mesmo, como eles lidam juntos com as questões do dia a dia, como lidam um com a emoção do outro, com a vontade do outro. Então a intimidade é alguma coisa que muitas vezes está fora da nossa visão. Nós podemos olhar para um casal de marido e mulher que dificilmente trocam palavras românticas diante de nós, mas que podem ter muito mais intimidade entre eles do que alguns casais que vivem se derramando em frases apaixonadas um para o outro. O relacionamento só é o relacionamento íntimo, essa intimidade de um relacionamento interpessoal, ela só é conhecida pelas próprias pessoas que têm o relacionamento, tá certo? Eu não posso medir, por exemplo, a intimidade que tenho como irmãos, como irmãs, por exemplo, Fátima e Mércia. Não posso avaliar isso. Só elas sabem qual é a intensidade do respeito que existe de uma para com a outra. Só elas sabem até que ponto podem compartilhar ideias e planos uma com a outra. A gente, quando avalia a intimidade de outras pessoas, muito provavelmente a gente vai incorrer em muitos erros, tá? Então, assim mesmo é a intimidade com Deus. Nunca avalie a intimidade de uma outra pessoa com Deus, porque talvez a forma dela se relacionar com Deus lhe pareça superficial, mas talvez seja mais íntima do que a sua relação com Deus, porque não está na forma visível, está na intimidade mesmo, está em como ela lida com Deus, na particularidade lá dentro do seu quarto, está na forma como ela respeita os preceitos de Deus, quando está sozinho diante da tela de um computador, por exemplo, ou quando recebe uma oferta ilícita diante da qual não há testemunhas além da pessoa que lhe fez a proposta ilícita. Então, a intimidade é alguma coisa muito particular, muito pessoal entre mim e Deus, entre você e Deus. Então, tudo que eu falar aqui só vai servir para você pensar na sua intimidade com Deus e na intimidade de ninguém mais com Deus, porque cada um só pode saber da sua própria intimidade com Deus.
Queridos, a intimidade é alguma coisa que se desenvolve no relacionamento através do tempo, através daquilo que as pessoas compartilham entre si, das emoções que dividem nas suas conversas. O tempo é um fator muito importante, embora eu precise destacar que o tempo por si só não garante intimidade a nenhum relacionamento. Eu acredito que aqui haja algumas pessoas que têm um colega de trabalho com o qual trabalha há muitos anos. Tem alguém aqui que trabalha com alguém há pelo menos 5 anos? Seu companheiro de trabalho há 5 anos? Tem. Dessas pessoas que trabalham com alguém já há 5 anos ou mais, quantas consideram que tenham intimidade com essa ou esse colega de trabalho? Quantos? Nenhum. Então eu fiz essa pergunta para mostrar para vocês que intimidade, embora ela possa ser desenvolvida com o tempo, não é automaticamente desenvolvida com o passar do tempo. Então isso quer dizer, queridos, que o tempo que faz que a gente se converteu, ou o tempo que a gente tem de crente, o tempo que a gente tem de igreja, o tempo que a gente tem de caminhada cristã, não é uma garantia de que tenhamos intimidade com Deus. Porque a intimidade não depende só do tempo, depende de como a gente vem se relacionando com Deus nesse tempo que vem se passando, né? E pensando, eu queria agora voltar os nossos olhos para o relacionamento entre Jesus e seus discípulos, para a gente olhar um pouco sobre como desenvolve a intimidade com Deus e um pouco também sobre como essa intimidade pode ser esfriada, pode ser esquecida, pode ser diminuída. O texto que nós lemos, vamos voltar, se alguém fechou a Bíblia, volte logo então para Marcos capítulo 3. Esse texto que nós lemos, queridos, fala do momento em que Jesus escolheu aqueles famosos 12 apóstolos. Ele tinha muitos seguidores, a essa altura aqui, já era muita gente que acompanhava Jesus, que ouvia Jesus, e que se aglomerava em torno de Jesus. Mas apesar de serem tão admiradores de Jesus já naqueles primeiros dias de seu ministério, aquelas pessoas não tinham um relacionamento próximo com Jesus, não tinham uma intimidade com Jesus. Eram aquelas pessoas da massa, aquela multidão que se juntava para ouvir Jesus simplesmente, mas nada de relacionamento pessoal com ele. E no meio daquela multidão, então, Jesus designou discípulos para serem aprendizes. E dentre os discípulos que ele escolheu, ele ainda afunilou mais e escolheu 12. E aí o texto, versículo 14, diz assim: então designou 12 para pregarem o evangelho. É isso, é essa a sequência do texto. Designou 12 para expulsarem demônios. O texto começa dizendo que ele designou 12 simplesmente para, inicialmente, o quê? Estarem com ele. Isso aí ele já está querendo dizer o seguinte: meu querido, antes de querer que você faça alguma coisa para mim, eu quero que você tenha um relacionamento pessoal comigo. Antes de lhe dar um dom ou um ministério para você exercer, uma carteirinha de membro ou um título qualquer que seja, eu quero muito antes disso que você tenha um relacionamento pessoal comigo, que você seja alguém que divide suas emoções comigo, que compactua com os meus conceitos, com alguém que tem uma afinidade de entender o que eu quero e de passar para mim o que você deseja, o que você é, o que você precisa. E para que essa intimidade se desenvolvesse, Jesus chamou esses 12 para que deixassem sua família, seus empregos e vivessem com ele. Não há uma ideia de que eles tenham abandonado no sentido assim de terem se divorciado, virado as costas para a família, não. Eles continuavam tendo contato com seus familiares. A gente vê, por exemplo, Jesus indo à casa de Pedro e curando a sogra de Pedro. A gente vê os irmãos de Jesus juntos ali da multidão, ouvindo o seu irmão pregar, embora eles não acreditassem, né? Mas então não é abandono no sentido de se excluírem da família, mas eles deixaram a convivência plena com a família. Os que eram pescadores deixaram as suas redes. Mateus deixou a coletoria de impostos, saiu de lá para seguirem a Jesus de uma forma intensa, mais integral. Eles viajavam com Jesus
pelos vilarejos daquela região, eles dormiam onde Jesus dormia. Um dia até Jesus falou disso, explicando que quem quisesse segui-lo ficasse sabendo que nem sempre teriam onde reclinar a cabeça para dormir. Quem quiser me acompanhar vai dormir sem travesseiro, mais ou menos assim, traduzindo para o nosso popular. Então ele chamou esses 12 para parcialmente deixarem sua família para conviverem com ele, porque não há intimidade sem convivência. Você não pode se tornar um amigo íntimo de alguém, no sentido de compartilhar sentimentos, ideias e saber das emoções da pessoa, se não conviver, se não estar junto dela, se não conversar, se não investir tempo nessa troca de ideias e conhecimentos, etc. Então ele chamou para conviverem com ele. E a gente vê essa intimidade entre Jesus e os seus discípulos crescendo ao longo desses 3 anos de caminhada ao lado do Mestre. A gente ouve Jesus chegando a dizer para eles que já não eram mais seus servos. Ou seja, não vou chamar vocês mais de servos, eu vou chamar vocês de amigos, porque o servo, ele não compartilha seus sentimentos e seus pensamentos, suas emoções como seu senhor. Ele só recebe as ordens e faz o que o Senhor manda. Então isso também vem nos dizer, queridos, que ser íntimo de Cristo não é apenas uma questão de obedecer ao que Ele fala. É lógico que eu não vou jamais diminuir a importância da obediência, de fazer o que Cristo ordena, de deixar de fazer o que Cristo condena, mas que a obediência por si só, se ela for alguma coisa feita de uma forma mecânica, tipo assim, eu vou obedecer porque a minha religião diz que tem que ser assim, eu vou obedecer porque alguém vai ficar zangado se eu não fizer, eu vou obedecer porque senão perco a minha função. Se essas forem as principais motivações de sua obediência, você está obedecendo como servo e não como amigo. O amigo faz o que o outro amigo quer por amor ao amigo. Talvez eu não vá perder materialmente falando, socialmente falando, não vou perder nada se não fizer aquilo que o Fernando quer muito que eu faça. Mas se eu não fizer, eu vou entristecer o meu amigo, então eu vou fazer por causa desse amor e consideração que eu tenho para com o meu amigo Fernando. E assim, era assim que Jesus queria que seus discípulos se relacionassem com ele, né? Um relacionamento em que se obedecesse por consideração, por amor, por desejar agradar aquele amigo que era amigo e senhor também, que era senhor e amigo. E essa intimidade foi crescendo porque Jesus ele começou a conhecer algumas coisas que estavam na intimidade, lá dentro da cabeça dos discípulos. Ele tratou de egoísmo, tratou dos desejos que alguns discípulos tinham de serem líderes, de se projetarem. Ele tratou da dificuldade que os discípulos tinham de perdoar. Ele tratou de questões que homem nenhum poderia visualizar no coração daqueles discípulos, e Jesus pôde. Então realmente houve um crescimento, desenvolvimento da intimidade entre Jesus e seus discípulos. Chegou a um ponto em que os discípulos já não admitiam mais a hipótese de viver sem o grande amigo e mestre Jesus. Não é verdade? A gente percebe a desolação e tristeza que tomou conta dos discípulos, até mesmo quando Jesus começou a falar, né, de sua morte, de que os deixaria, que depois ressuscitaria. A gente percebe quando no capítulo 14 de João, Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, confiem em mim. Por que vocês acham que Jesus falou para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração? Vocês acham que eles estavam alegres, festeiros, sorridentes, e do nada Jesus chega: epa, não se turbe o vosso coração, se acalmem, parem de aflição. Por que será que Jesus falou isso? Vocês acham que os discípulos estavam alegres quando Jesus falou isso para eles? Não, queridos, sabe por que não? Porque o assunto daquele dia era a sua morte. Lembra que Jesus falou assim: eu vou deixar vocês, eu vou para junto do Pai, mas fiquem tranquilos, eu vou mandar o Espírito Santo ficar no meu lugar, e eu vou voltar para buscar vocês. Então ele já era, Jesus já era para os discípulos aquele amigo do qual eles não poderiam mais admitir ficar sem ele, ficar longe. Pedro, quando percebeu que o criado do sumo sacerdote, o Malco, se aproximava para apontar Jesus para os soldados, se desesperou ao ponto de pegar uma espada e tentar matar o Malco.
Eu particularmente acho que Pedro queria matar Malco. Lembra aquele episódio em que Pedro sacou de uma espada e cortou a orelha de um homem chamado Malco, porque o Malco queria prender Jesus? Vocês acham que Pedro tinha essa pontaria toda? Numa hora de ira, Pedro era pescador, e aí pegou a espada: eu vou mirar certinho para cortar a orelha dele. Vocês acham que ele teria essa habilidade? Queridos, se Pedro acertou a orelha do Malco, veja que precisão, né? Acertar a orelha de alguém. É porque ele queria cortar Malco no meio. Talvez cortar a cabeça de Malco. Afinal, era alguém que estava querendo prender o seu amigo Jesus. Mas Jesus, ele sabe dosar as coisas. Jesus é o tipo do amigo que sabe dizer: amigo, está na hora de você não fazer nada por mim, porque sou eu quem precisa resolver esse problema. Você é um amigo, não é aquele amigo que queria que o outro amigo fizesse tudo por ele, tudo no lugar dele. Mas aí, queridos, veio a morte. Depois dos discípulos terem ouvido, provavelmente, queridos, os discípulos ouviram coisas que ninguém jamais ouviu da boca de Jesus. Ou vocês acham que tudo que eles ouviram está escrito na Bíblia? Não, nem tudo que os discípulos ouviram de Cristo está escrito na Bíblia. Nem tudo que os discípulos viram Jesus fazer está escrito na Bíblia. Lá em João capítulo 20, a partir do versículo 30, o apóstolo João diz assim que muitos e muitos e muitos outros milagres foram feitos que não estão registrados em nenhum dos evangelhos, porque se fossem todos registrados, não haveria papel e nem tinta no mundo suficiente para narrar tudo que Jesus fez. Então, o que Jesus fez, que a gente lê nos evangelhos, pela palavra de João, não chega a 1% da quantidade de milagres que Jesus fez. Então, por essa informação, eu posso deduzir que também o que Jesus falou e que a gente conhece é uma parcela muito pequenininha daquilo que Jesus falou para os seus discípulos enquanto caminhava pelas vilas, pelos desertos, enquanto se deitava com eles para dormir. Pense numa intimidade que eles tiveram com Jesus, de ouvir o que ninguém nunca jamais ouviu, de ver o que pouca gente viu, e isso durante 3 anos. E a gente se sente tão conhecedor de Cristo, conhecendo só o que está escrito nos evangelhos. Mas aí esses discípulos que desenvolveram essa intimidade, né? Vocês lembram o que aconteceu na parábola do semeador, que foi o nosso texto domingo passado de manhã? Jesus contou a parábola para toda a multidão, e quando aquela multidão foi embora, os discípulos em particular, os 12 apóstolos em particular, perguntaram: Jesus, nós não entendemos bem o que o Senhor contou para a multidão. Aí Jesus falou assim: para vocês eu explico. Houve outras parábolas que Jesus só explicou detalhadamente para os seus discípulos. Mas, queridos, como eu ia agora retomando o raciocínio que eu ia começando, chegou a hora da morte. Chegou a hora de perder a companhia física de um grande amigo. Um amigo com o qual eles dormiram, comeram durante 3 anos, com o qual eles compartilharam coisas que nunca tinham compartilhado com nenhuma outra pessoa na história de suas vidas. Depois de terem visto o que Jesus fez, mais do que qualquer pessoa na história da humanidade tenha visto, estava na hora da morte de Jesus. E pelo que Jesus ensinou para eles, a presença dele continuaria com eles. Não é verdade? Alguém se lembra de uma fala de Jesus garantindo: olha, eu vou morrer, mas não se preocupe, mesmo assim eu vou continuar sempre com vocês. Lembra qual o versículo diz isso? Alguém se lembra? Quando Jesus falou assim, né, em outras palavras: depois que eu morrer, nem se preocupe, nem pensem que vocês vão ficar sem a minha companhia. Quem é que lembra? A gente falou esse versículo hoje de manhã. Isso, é em Mateus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós lemos isso hoje no Evangelho de Mateus. Mas sabe, irmãos, a intimidade que eles desenvolveram com Cristo num período de 3 anos de convivência quase 24 horas por dia,
simplesmente desmoronou em poucas horas. Vou dizer, talvez, em 3 dias, para desmoronar completamente. Desmoronou. De repente, o Jesus, o amigo, que parecia digno de toda a confiança daqueles discípulos, já não merecia mais tanta confiança. De repente, o Jesus, pelo qual eles estavam dispostos a renunciar família, emprego, a própria vida, já não era mais um amigo que fosse digno da renúncia deles. Sabe por quê que eu digo isso? Porque em Lucas 24, há 2 discípulos caminhando por uma estrada que seguia até Emaús. E Jesus se aproximou deles sem que eles reconhecessem que era Jesus. E aí Jesus perguntou para eles: vocês estão falando do quê? Qual é o assunto que vocês vêm conversando pela estrada? E os 2 discípulos, que a Bíblia não diz quais eram, estranharam a pergunta daquele estranho. Você não está sabendo? Todo mundo está sabendo e você não sabe? Jesus, aquele que ensinou a nós, que disse que restauraria o reino a Israel, que nos libertaria dos nossos julgos, ele morreu. E já é o 3º dia e nada. Acabou. Não tem mais Jesus. Não tem mais ressurreição, não tem mais libertação do reino de Israel. Acabou tudo. Mas essa perda da confiança num amigo íntimo aconteceu bem antes desse dia em que Jesus ressuscitou. Na noite em que Jesus estava sendo levado para o tribunal, alguém perguntou a um dos discípulos: ei, você com esse sotaque, você é lá da terra de Jesus, né? Você é um deles. O que o discípulo respondeu? Não o conheço. No nosso popular hoje, alguém diria: nunca vi mais gordo. Não sei quem é esse camarada que estão prendendo aí. Não tenho ideia. Nunca vi na minha vida. Por 3 vezes. Meus amados, preste atenção numa coisa. Uma intimidade que foi construída ao longo de 3 anos, na qual Jesus investiu todo o seu tempo de ministério terreno. Jesus expôs até, como ser humano encarnado que também era, expôs para eles muita, inclusive da sua indignação, da sua tristeza. Jesus chorou na presença desses homens. Jesus confessou para esses homens o quanto estava indignado, por exemplo, com a corrupção de Herodes. Jesus abriu o coração para eles, se revelou a eles como Deus e como homem também. E aí basta algumas horas de ausência, que se prolongaram por 3 dias, e 3 anos de investimento na amizade pessoal pareciam que teve efeito zero. E sabe, queridos, eu não sei se nessa mesma proporção, mas acredito que alguns de nós já passou por experiências semelhantes a essa. Experiências nas quais o irmão investiu numa amizade, confiou em alguém, chegou a compartilhar coisas que dificilmente compartilharia com qualquer pessoa, e que depois viu aquela pessoa deixar de ser seu amigo assim, talvez por um acontecimento muito pequeno, talvez por uma ausência, por uma demora em responder, por uma resposta diferente daquela que o seu amigo ou amiga esperava receber. É porque nós hoje, no século 21, como Ioná falava de manhã, não somos muito diferentes do povo daquele tempo, dos dias de Jesus. E aí essa intimidade acabou. Não tem mais confiança, não tem mais por que renunciar por amor a esse amigo, esse Cristo. Mas de repente esse Cristo ressuscita. Esse Cristo volta para o convívio com esses homens que não conseguiram manter a intimidade que tinham com Cristo na sua ausência, que não conseguiram continuar cultivando o amor pelo amigo que agora estava fisicamente distanciado deles. E aí Jesus volta para o convívio com eles. Eu quero parar um pouco, abrir um parêntese nessa mensagem, já perto do fim, e pensar o seguinte: nós não temos uma situação muito semelhante à dos discípulos, não muito semelhante, porque nós estamos no século 21, nenhum de nós teve
uma convivência de 3 anos com Jesus encarnado aqui, vivendo entre nós, com um corpo físico. Nós temos diferentes tempos de relacionamento com Cristo e com a igreja e com os irmãos. Alguns aqui têm relacionamento com Cristo e com a igreja há 10 anos, há 30 anos, há 3 anos, talvez, alguns. Mas o fato é que, independente do nosso tempo de relacionamento com Deus, nós tivemos a experiência de um tempo não em que Cristo tenha nos deixado como deixou os discípulos, mas nós tivemos agora, através da pandemia, uma experiência de um tempo de ausência presencial, né, de culto, ausência de estar na igreja cultuando na presença de outros irmãos, ausência de estar na igreja ouvindo palavras que nos motivavam ao nosso compromisso diário com Deus, à nossa busca da palavra, ao nosso cultivo da vida de oração. E aí eu pergunto, como é que nós hoje reagimos a esse tempo de ausência física, de alguns momentos que tínhamos com Jesus antes, que pararam por não haver mais cultos presenciais? Eu não estou dizendo que o culto presencial era a única maneira que você sempre teve de ter comunhão com Cristo, de maneira nenhuma, nunca foi. Nunca foi a única maneira. Mas eu acredito que o culto presencial é uma das maneiras de nos relacionarmos com Cristo e sua palavra. Não é verdade? É uma das maneiras em que nós nos relacionamos com Cristo através uns dos outros. Porque nós estamos aqui do lado de outra pessoa que é um outro membro do mesmo corpo que eu sou membro. Eu estou aqui convivendo com pessoas com quem eu compartilho ensinamentos que Cristo deixou para mim e para o outro com quem eu estou compartilhando. Eu estou aqui convivendo com pessoas diante das quais eu expresso preocupações, temores, um pouco lembrando da convivência de Jesus com seus discípulos. E aí veio a pandemia, acabou os momentos que tínhamos de cultivo presencial da adoração a Deus conjunta, acabou. E aí eu pergunto, como é que ficou a sua intimidade com Deus nesse tempo? Os discípulos não conseguiram manter essa intimidade por 3 dias, porque eles se tornaram extremamente dependentes de Jesus estar ali fisicamente, mas mostrando com suas próprias mãos o erro deles, chamando para orar, como chamava Pedro, Tiago e João para orar com eles no monte. Aí Jesus não estava mais para chamar os 3 para orar, então os 3 não iam mais para o monte orar, porque Jesus não estava lá para chamá-los para orar com eles presencialmente. E aí essa intimidade acabou. Mas uma palavra de esperança que eu quero trazer para nós é que quando Jesus voltou para o convívio desses homens que tinham um relacionamento de certa intimidade com ele, mas que de repente a intimidade foi para o espaço, né? Porque veja, irmãos, quando Jesus estava sendo julgado, qual dos amigos próximos de Jesus teve a coragem de ir lá e dizer: não, ele não blasfemou contra Deus? Ei, essa acusação que estão fazendo contra ele é uma acusação falsa. Qual dos apóstolos teve coragem de fazer isso? Qual? Alguém se lembra? Vocês não se lembram de nenhum nome de um apóstolo que teve coragem de chegar lá e disse: epa, peraí, gente, não, Jesus não é culpado. Qual dos amigos íntimos de Jesus teve coragem de gritar no meio daquela multidão: Barrabás não? Não soltem a Barrabás, soltem a Jesus. Quem teve coragem de fazer isso? Ninguém. Sabe por quê, irmãos? Toda ausência é atrevida. Toda ausência é atrevida. Eu não estou na presença da pessoa, então eu não acho que tenho os mesmos compromissos que eu tenho para com ela se ela estivesse presente diante de mim. E aí, só que Jesus, quando voltou para os discípulos, em nenhum momento a gente vê Jesus falando assim: vocês me abandonaram. Por que vocês fugiram? Por que ninguém se apresentou como meu discípulo? Por que ninguém foi testemunhar que eu nunca blasfemei contra Deus? Por que nenhum de vocês foi lá testemunhar que eu nunca desvalorizei a lei de Moisés? Por que ninguém nunca foi lá dizer que eu nunca fui contra o exercício do sumo sacerdote de acordo com a lei de Moisés? Não, Jesus nunca perguntou isso para os seus discípulos, para os 12 apóstolos, aqueles que ele escolheu para terem convivência íntima. Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele foca muito mais na restauração do que
no que causou a destruição, a não ser quando o que causou a destruição seja o que precisa ser interrompido. Aí ele trata daquilo. Foi o caso de Pedro. Pedro precisava entender o que fez para retomar a caminhada. Fora isso, os outros não dependiam de ouvir de Jesus: vocês me abandonaram, vocês não estiveram comigo, nem se aproximaram da cruz. Só João se aproximou da cruz para amparar Maria, que chorava aos pés da cruz, né, no pé da cruz. Então, querido, Jesus, ele era em essência perdoador. Então, se algum de nós passou já por um momento na vida em que, apesar da intimidade com Jesus, passou a tratá-lo como alguém distante, como alguém que já não merecia mais o meu diálogo diário com ele, como alguém que já não merecia mais que renunciasse coisas para estar com ele, Jesus ainda continua disposto a ter a minha amizade. Jesus ainda continua disposto a restaurar a minha intimidade com ele. Jesus ainda continua desejoso de me ver perto dele outra vez, sem estar preocupado em lançar no meu rosto o tempo que eu esqueci da intimidade, que eu esqueci da lealdade, que eu me esqueci do cultivo da nossa amizade. Jesus nunca desistiu de nenhum de seus discípulos, nunca desistiu de nenhum deles. Jesus inclusive nunca desistiu de Judas. Ou alguém tem conhecimento de que Judas quis ser perdoado e Jesus não tenha perdoado? Não, Jesus não desistiu nem de Judas, mas Judas desistiu plenamente de Jesus. Inclusive desistiu da possibilidade de ser perdoado, desistiu até da possibilidade de ser restaurado. Mas uma coisa interessante é que Jesus tratou a cada um de seus discípulos de acordo com precisava ser tratado para que fosse restaurado. O que Jesus fez diante da incredulidade de Tomé? Lançou em rosto? Ah, Tomé, que isso? Não acredito que você não acredita que sou eu. Você não está vendo o meu rosto, você já não sabe mais quem sou eu. Jesus apenas realmente mencionou a incredulidade de Tomé, mas imediatamente mostrou as mãos. Não foi Tomé que disse: só acredito se eu ver sua mão furada. Que aí eu sei, porque eu vi lá quando o prego atravessou sua mão. Aí Jesus: tá bom, não tem problema. Jesus poderia não mostrar a mão e dizer: se você acredita, se quiser. Eu não dependo que ninguém creia em mim. Jesus é assim, ele deseja que a gente coopere, mas ele não depende da minha cooperação. Se eu não cooperar, ele faz sem mim. Ele levanta quem ele quiser para fazer no meu lugar. Da mesma forma como Jesus não depende de que eu creia nele, mas ele deseja muito que eu creia nele. Da mesma forma, queridos, que Jesus não depende da minha intimidade com ele. Ele não vai ser menos Deus se eu desistir de cultivar a minha intimidade com ele. Mas o que será de mim se desistir de cultivar a minha intimidade com Deus? Então somos nós que precisamos dele. Somos nós que precisamos pensar: até que ponto a minha intimidade com Deus foi relegada a segundo plano? Até que ponto eu deixei de cultivar o compartilhar das minhas emoções com o meu amigo Jesus? Até que ponto eu deixei de renunciar coisas para que pudesse ter mais tempo com o meu Jesus? Ou então você vai ser apenas um religioso que tem o título cristão, só o título. Porque Jesus, ele não se preocupa com título, se preocupa com relacionamento, se preocupa com pessoas que não apenas estejam aqui, mas que estejam com ele quando estão em suas casas, em seus quartos, em seu local de trabalho, em seu local de estudo. Isso é ser íntimo de Cristo, é conviver com ele às 24 horas do dia, mas lembrando dele, compartilhando com ele planos, desejos, deixando de fazer aquilo que ele não gosta de fazer, deixando de fazer o que ele não gosta que a gente faça. E aí, queridos, quando a gente volta para Marcos capítulo 3, a gente percebe que Jesus disse assim, né? Designou 12 para estarem com ele, para conviverem, para saberem quem ele era, para revelar a Jesus o coração deles. Então, depois que ele os designou para estarem com ele, então ele os designou, então sim, para estarem com ele, para os enviar a pregar, a exercer a autoridade de expelir demônios. Sabe o que isso nos ensina?
que a nossa autoridade para pregar o Evangelho, para expelir demônios, para exercer o ministério que Deus deu a nós, seja qual for, essa autoridade para exercermos o nosso ministério vai emanar, ela vai partir da nossa relação com Cristo, da nossa intimidade com Ele, vai partir, ela vai ser cultivada naqueles momentos em que eu estou conversando com Ele, falando para Ele em oração, recebendo dEle na palavra. E eu quero aqui abrir um outro parênteses, querido, aquela ideia bem, assim, não sei como é que eu chamo, bem convencional, de que, assim, eu falo para Deus orando, e Deus fala para mim através da Bíblia, ela é correta, mas não é completa. Sabe por que não? Porque Jesus só fala comigo se eu estiver lendo a sua palavra. Vocês acham? Não. Quem aqui já teve a sensação de ter ouvido Deus em um momento em que não estava lendo a Bíblia, não estava com a Bíblia aberta? Alguém já teve essa experiência? Graças a Deus. A gente está num determinado lugar e tem um direcionamento, a sensação que precisa fazer alguma coisa, e depois a gente acaba tendo certeza de que foi Deus. Poxa, Deus me direcionou para aquilo. Eu tive uma experiência muito marcante com isso numa visita de calçada, né, de longe, que eu fiz a Israel e Oni, né, aquela agonia que me deu, vá lá, você tem que ir lá. Eu disse, não, mas eu não vou lá, eles estão doentes, eu não tenho intimidade com eles. E aí quando eu vi, já tinha entrado na rua deles. Meu Deus, eu entrei aqui porque eu tenho parece que eu tenho uma obrigação de ir lá. E aí depois o resultado foi bom, e ali eu tive uma sensação, Deus falou comigo assim, Deus falou assim, vai lá e visita Ione, Israel. É que irmãos, eu não gosto de usar vocabulário, porque às vezes as pessoas usam isso assim, Deus falou comigo, para querer mais fazer propaganda da intimidade que eles têm com Deus. É por isso que eu não costumo, sentindo o coração e creio que foi de Deus e fui lá, amém. Então, queridos, Deus fala com a gente quando a gente está lendo a Bíblia, e Deus fala com a gente quando a gente está orando. Outra coisa que mostra isso, alguns aqui já devem ter tido a experiência de estarem orando, pedindo em oração orientação sobre um determinado assunto, e enquanto ora, ou assim que termina a oração, você já tem uma clareza, poxa, eu já sei o que vou fazer. Alguém que já teve uma experiência parecida com essa? Já, várias pessoas. Então, quando você ouvir falar assim, Deus fala com você enquanto você lê a Bíblia, e você fala para Deus enquanto você ora, você diga assim, também, porque na verdade Deus fala comigo quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo quando eu oro a Ele, Deus fala comigo enquanto eu dirijo meu carro, Deus fala comigo enquanto eu lavo roupa lá no tanque, se não tiver máquina de lavar, certo? Enquanto bota a roupa na máquina, se tiver. Deus fala com a gente o tempo todo, se a gente tem um relacionamento com Ele, pessoal, daquele em que a gente busca, conversa com Ele, pede orientação, pede discernimento, lê a palavra. Agora, é fundamental que nós ouçamos Deus por meio de sua palavra. Sabe, porque esse ouvir Deus enquanto ora, esse ouvir Deus enquanto trabalha, dirige, ele é um ouvir que também pode estar influenciado pelas nossas emoções, pelas nossas percepções particulares. Então, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você conhece a Bíblia Sagrada, mais a sua percepção da voz de Deus estará filtrada pelo seu conhecimento da palavra. E aí não vai acontecer com você aquilo que acontece com alguns profetas por aí. Deus me falou que eu tenho que fazer isso. Aí o que ele faz é uma coisa horrível, uma tremenda de uma heresia. Que ele quer ouvir Deus falar apenas pelo filtro das suas emoções pessoais. Ter intimidade com Deus não é dizer, hoje Deus me revelou isso, Deus falou aquilo, Deus me mostrou isso e aquilo outro, Deus me mostra o tempo todo. Não, ter intimidade com Deus é principalmente ter relacionamento particular com Ele. Primeiro particular. A coisa de Deus revelar, mostrar, falar com você em cada momento vai ser fruto dessa intimidade particular. Os discípulos só puderam sair da presença física de Jesus e expulsar demônios e curar enfermos depois que tiveram esse momento de cultivo do relacionamento pessoal com Deus. Eu quero concluir perguntando, assim como eu tenho que perguntar sobre mim, como está a sua intimidade com Deus? Como você tem se relacionado com Deus? Como alguém que investe no cultivo dessa intimidade ou como quem apenas vê os dias passarem? Como alguém que vive o dia a dia
a semelhança de uma outra pessoa que não é serva de Deus e que acorda, toma café, faz as suas atividades, de vez em quando até fala assim, em nome de Jesus eu vou fazer isso, mas quanto tempo você separa para realmente ter uma conversa particular com o Senhor? Em que você expressa, abre seu coração para Ele, em que você ouve Deus falando com você, principalmente por meio da sua palavra, mas também enquanto você ora, também enquanto você toma as suas decisões. Lembre-se, Jesus primeiro quer que a gente tenha intimidade com Ele, depois sim vai ser resultado, consequência, que a gente faça coisas para Ele, e que Ele faça coisas através de nós, mas que primeiro tenha o cultivo de um relacionamento pessoal com Deus. Sabe, querido, esse momento aqui de culto presencial é muito importante. Essas orientações, por exemplo, podem levar você a melhorar o seu relacionamento com Deus, mas para esse relacionamento com Deus ser efetivado, praticado, aí não é aqui. Sabia que não? É onde? Na sua particularidade. Não tem outro lugar. A igreja não é um lugar onde você mais vai desenvolver a sua intimidade com Deus. A igreja não é o local onde você vai aprofundar mais a sua intimidade com o Senhor. Não é. Aqui você recebe orientação para isso, combustível para isso, motivação para isso, e aí é muito importante estar aqui. Mas intimidade com Deus, querido, só você pode desenvolver. Só você pode cultivar, só você pode buscar lá na sua casa. O lugar onde desenvolvemos a maior intimidade com Deus, em regra geral, é a casa da gente. Porque não há outro lugar, dificilmente há um outro lugar onde a gente possa abrir o coração para Deus todo dia. Dificilmente há um lugar onde a gente possa parar para ouvir o que Deus quer que a gente faça. Na sua casa você pode fazer isso. Então, templo, a sede do desenvolvimento da sua intimidade com Deus, é o seu lugar secreto. Onde quer que você instale esse lugar secreto. Então, meu querido, vamos orar agora. Pedir a Deus que nos ajude a desenvolver a nossa intimidade com Ele. Porque muitas outras coisas que desejamos que aconteçam e que Deus faça em nós, através de nós, serão resultados naturais e consequência da nossa intimidade com Ele. Oremos ao Senhor, queridos. Pai querido, nós queremos aqui expressar o nosso desejo de não sermos apenas ouvintes da Tua Palavra, não sermos nem mesmo apenas praticantes da Tua Palavra, embora isso seja muito importante, mas queremos ser praticantes, ó Deus, em que essa prática, a nossa prática dos Teus ensinamentos, seja o resultado de um relacionamento particular contigo, pessoal, íntimo, em que a gente abra para o Senhor as nossas particularidades, as nossas intimidades, as nossas falhas, onde a gente receba do Senhor orientações para as decisões do nosso dia a dia, onde a gente receba do Senhor direcionamento até mesmo para nossos sentimentos, para o nosso caráter, para as nossas mínimas e maiores decisões do dia a dia, Pai. Nos ajude a sairmos daqui com esse desejo em nossos corações, de cultivarmos em cada minuto da nossa vivência em casa, onde estejamos, desenvolver a nossa intimidade contigo, Pai, porque o Senhor deseja isso, nós vimos claramente na Tua Palavra. Ajuda-nos, nós pedimos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos louvar mais uma vez ao Senhor, e que nesse louvor você possa estar tendo um momento de intimidade, falando, olha Deus, essas palavras que eu estou cantando é porque eu te amo, é isso mesmo que eu penso, é isso mesmo que eu creio a respeito do Senhor. Faça dessa canção então assim, uma declaração de confiança, uma confissão do seu amor a Deus nesse momento, amém? Que o Senhor possa sempre renovar o nosso coração, renovar o amor, renovar a paixão que nós temos por Ele. E que o fogo dele venha sobre nós, venha nos queimar, venha nos incomodar. E que assim nós possamos fazer diferença onde quer que nós estivermos. Amém, meus irmãos? Vamos clamar por essa renovação, vamos clamar por mais, vamos clamar que o Senhor
venha fazer mais através de nós. Vamos clamar por experiências íntimas com o Senhor. Não somente eventos, não somente lugares, mas no nosso íntimo, no nosso lugar secreto, que possamos ter experiências incríveis de intimidade com o Senhor. Se mudar do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-nos, Senhor. Se mudar do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há necessita se mudar do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Glória ao nome do Senhor. Amém. Amém. Desejosos de ser renovados pelo Senhor. Amém, queridos? Vamos concluir então nosso culto solene desta noite. Nós vamos ficar de pé e orar e pedir a bênção do Senhor e agradecer. Tem um motivo de oração que, além de orar agora, eu quero que você leve para casa e ore quando chegar em casa. Um sobrinho da nossa irmã Mara está internado com o fígado inchado, então é um quadro que está preocupando bastante a família ali em Minas Gerais, né? Então ore pelo sobrinho de Mara, certo? Pela saúde dele. Quantos anos? Tem entre 3 e 4 meses, então vamos orar pelo sobrinho de Mara. Ok? Fiquem bastante atentos ao grupo, né? Nesses dias de pouca presença aqui, nós precisamos nos comunicar mais pelo grupo do WhatsApp, ok? Oremos ao Senhor.
Pai, obrigado pelo privilégio que tivemos de estarmos reunidos em Tua casa, mas obrigado também por este recurso de fazer esse culto chegar a outros que não puderam estar aqui, e até mesmo ainda a outros que não puderam assistir e cultuar nesta noite. Que onde esse culto for reproduzido, onde ele chegar, a Deus, que possa ser usado por Ti como instrumento de bênção, de edificação, de motivação para que outros também sejam despertados para o desenvolvimento de uma intimidade maior contigo, Pai. Neste momento nós colocamos a vida desse bebezinho em Tuas mãos, rogamos a Tua intervenção, o Teu milagre, Senhor, que o Senhor mude esse quadro. O Senhor pode fazer isso com um toque de Tuas mãos, independentemente de